Cientistas descobriram uma gigantesca estrutura em forma de anel que está abalando as bases de nossas teorias cosmológicas. O Grande Anel é uma estrutura gigantesca e redonda de galáxias e aglomerados de galáxias que se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. É muito grande, dizem cientistas. A formação colossal ultrapassa os limites do que é possível segundo os princípios astronômicos atuais, e a própria existência do Grande Anel mostra-nos que ainda compreendemos somente uma parte muito pequena do universo. O que cientistas da Universidade de Central Lancashire descobriram no espaço abalou especialistas. A gigantesca estrutura em forma de anel é simplesmente chamada de o Grande Anel por astrônomos. Essa nova e alarmante descoberta é uma coleção de galáxias e aglomerados de galáxias difícil de compreender. O tamanho da formação por si só define nossa compreensão do universo de forma totalmente nova. O Grande Anel não pode ser visto a olho nu, é grande demais. Até mesmo cientistas da Inglaterra levaram muito tempo para identificar todas as galáxias envolvidas na formação e chegar a números exatos. Agora vem o verdadeiro problema. Estruturas desse tamanho nem deveriam existir de acordo com os atuais princípios orientadores da astronomia. O Grande Anel quebra todas as regras. Você conhece o princípio cosmológico que, em termos simples, afirma que toda a matéria é distribuída suavemente por todo o universo? Imagine que o universo é como uma barra de chocolate em que tudo, desde os pequenos pedaços de açúcar até grandes nozes, é distribuído de maneira uniforme por toda parte. O princípio cosmológico basicamente afirma que não existem grumos muito grandes neste chocolate e nem áreas sem nozes e cristais de açúcar. No entanto, o Grande Anel contradiz enormemente esta ideia, porque a enorme coleção de galáxias corresponderia a uma pilha de nozes em um só lugar do nosso chocolate, enquanto o resto da barra de chocolate teria uma estrutura totalmente diferente. O Grande Anel é um dos principais fenômenos que estão atrapalhando os trabalhos da cosmologia dos cientistas de um universo uniforme. Agora poderíamos dizer que não importa, o universo parece diferente, mas não é tão simples. O fato do universo ser razoavelmente suave e homogêneo a níveis de grande escala é uma consequência das leis astrofísicas aplicáveis. Se o universo apresenta anomalias como o Grande Anel, nos mostra inconsistências em toda a cosmologia. Mas como é que investigadores chegaram à conclusão de que o universo deve ser uniforme? Uma observação-chave é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Foi muito provavelmente criada pouco depois do Big Bang, e a distribuição muito uniforme dessa radiação indica que o universo era extremamente uniforme e homogêneo no seu início. Cientistas presumem que isso não mudou muito e, portanto, o universo ainda deveria ser assim em escalas maiores hoje. Astrônomos também usaram telescópios para mapear a distribuição de galáxias e aglomerados de galáxias no universo. Até agora, esses mapas mostraram uma estrutura uniforme em escalas muito grandes, com aglomerados de matéria distribuídos uniformemente e alguns espaços vazios. A teoria geral da relatividade de Einstein oferece uma explicação de como a gravidade afeta a matéria no universo. Prevê que a estrutura em grande escala do universo é determinada pela distribuição uniforme de matéria e energia. A teoria geral da relatividade até agora provou ser muito bem sucedida na descrição do universo. Por fim, a estas indicações acrescenta-se a lei de Hubble, a observação de que galáxias distantes estão se afastando de nós e que essa velocidade de escape é proporcional à sua distância, indica que o universo está se expandindo uniformemente. Essa expansão uniforme pode ser considerada mais uma prova de que o universo é homogêneo em grandes escalas. É um golpe de sorte astronômico? Por que o Grande Anel não se enquadra nessas suposições? Essa questão pode ser respondida simplesmente dizendo que seu tamanho e forma representam uma anomalia tão grande que deveríamos ter encontrado evidências deste fenômeno na radiação de fundo e noutras fórmulas, mas não há. Em todos os cálculos do tamanho provável do universo e nas previsões de Einstein sobre os maiores fenômenos do universo, o anel não aparece, mas é simplesmente demasiado gigantesco para não ser incluído. A astrônoma que descobriu o fenômeno excepcional é Alexia Lopes, estudante de doutorado na Universidade de Central Lancashire. E essa não foi a primeira vez que Alexia Lopes viu algo incomum no espaço. A pesquisadora tem talento para grandes estruturas e também descobriu o chamado arco gigante, estrutura que se estende por 3,3 bilhões de anos-luz de espaço. Lopes diz que fez as descobertas por acidente. Na verdade, estava trabalhando em algo totalmente diferente. De repente, tornou-se especialista em fenômenos ultragrandes do universo,
Mas mesmo Lopes não consegue explicar sua existência com base no entendimento atual do universo. No entanto, a dedicada cientista está certa de que suas descobertas falam de algo importante, mas Lopes e seus colegas ainda não descobriram exatamente o que. Curiosamente, tanto o Grande Anel como o Arco Gigante ficam relativamente próximos um do outro, perto da constelação de Bootes. E aqui mesmo encontramos outra impossibilidade do universo, o Grande Vazio de Bootes. Também conhecida como o Grande Vazio, esta vasta região do universo é um espaço que contém bem poucas galáxias. O vazio de Bootes se estende por cerca de 330 milhões de anos-luz e foi descoberto na década de 1980. Na teia cósmica, a estrutura em grande escala também apresenta enigmas. Vazios enormes como este não deveriam de fato ocorrer. Em termos puramente matemáticos, um espaço deste volume deveria conter dezenas de milhares de galáxias, mas no vazio de Bootes existem apenas cerca de 60. O Grande Anel, o Arco Gigante e os enormes vazios apresentam aos pesquisadores um problema até então não resolvido. O Anel e o Arco provavelmente têm uma conexão. Também pode haver uma conexão com o vazio de Bootes. É possível que estes objetos possam formar juntos uma estrutura ainda maior, e neste limite nossos modelos cosmológicos anteriores por fim falhariam. Mas o que aconteceria então? Neste caso, cientistas não teriam mais meios de explicar os mecanismos que podem produzir estas estruturas. As 7 maiores estruturas do universo. Mesmo antes da descoberta do Grande Anel e do Arco Gigante, estas estruturas deram aos cientistas o que pensar, porque também são demasiado grandes para as leis cósmicas que se aplicaram até agora. Em primeiro lugar, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis é impressionante. Sendo a maior estrutura conhecida no universo, estende-se por cerca de 10 bilhões de anos-luz. Esta gigantesca estrutura de filamentos galácticos foi descoberta por explosões de raios gama. No número 2, o Grande Vazio de Eridanus nos leva ao limite da nossa imaginação. Com 1,8 bilhão de anos-luz, é o maior vazio atualmente conhecido no universo. Em terceiro lugar vem a Grande Muralha de Sloan, com extensão de cerca de 1,38 bilhão de anos-luz. A gigantesca coleção de galáxias foi descoberta com o Sloan Digital Sky Survey. É seguida em quarto lugar pelo superaglomerado Shapley, que contém mais de 8.000 galáxias e 650 milhões de anos-luz de tamanho. Com o superaglomerado Laniakea, que também inclui a nossa Via Láctea, chegamos ao quinto lugar. Com diâmetro de cerca de 520 milhões de anos-luz, a estrutura Laniakea compreende cerca de 100 mil galáxias. Já vimos o número 6 desta lista, o vazio de Bootes, que se estende por cerca de 330 milhões de anos-luz. O número 7 era o Grande Atrator, antes da descoberta das novas estruturas gigantes. A misteriosa região do espaço atrai galáxias a cerca de 250 milhões de anos-luz, com sua enorme força gravitacional. Nós também, junto com nossa Via Láctea, inevitavelmente caminhamos em direção a esse mistério, e ninguém sabe exatamente o que é o Grande Atrator. Com tamanho de 3,3 bilhões de anos-luz, o recém-descoberto arco ocuparia agora o segundo lugar, e o Grande Anel, com 1,3 bilhões de anos-luz, ficaria logo atrás da Grande Muralha de Sloan. Estas novas descobertas estão entre as maiores estruturas conhecidas no universo. Um saca-rolhas no espaço? Além das dimensões incríveis, há outra descoberta empolgante em torno do Grande Anel. A descobridora Alexia Lopes descobriu que o fenômeno não é um anel perfeito, mas tem provavelmente formato mais espiralado. Mas o que isso significa em termos práticos para a nossa visão cosmológica do mundo? Olhando para o mapa mais recente do universo conhecido com seus maiores fenômenos, surge outra questão. Será que vivemos em algum tipo de organismo gigantesco? No nível dos maiores fenômenos, a imagem do universo muda de forma incrível. Conhecemos as estruturas dos planetas, estrelas e galáxias. Neste nível, encontramos repetidamente formas redondas, esferas, rotações e discos. Nas maravilhosas formas das galáxias podemos reconhecer espirais, discos e estruturas harmônicas, que são geometricamente compreensíveis e, em sua maior parte, lineares. Nossas leis da física newtoniana e as equações da relatividade de Albert Einstein ainda se aplicam aqui. Mas ao nível dos aglomerados de galáxias, correntes gigantescas, vazios e fenômenos como o Arco Gigante e o Grande Anel, entramos em dimensões totalmente novas da ciência natural. Tudo parece orgânico, organizado de forma caótica e incompreensível.
algo semelhante está acontecendo no mundo das menores partículas. Na física subatômica, pesquisadores também alcançam rapidamente os limites de fórmulas e equações matemáticas familiares. O mundo subatômico está em grande parte além do cálculo. Também parece seguir leis que só compreendemos em pequena medida. As partículas são base de todos os fenômenos gigantescos, como vazios e superaglomerados. São muito mais voláteis e instáveis do que se supunha anteriormente. Mas o que isso significa para a nossa visão cosmológica do mundo? Quase parece que passamos os últimos 100 anos pesquisando exaustivamente uma pequena parte do universo e descrevendo-a com fórmulas e teorias. Mas agora estamos a deparar-nos com os limites destas descrições em escalas cada vez maiores e também cada vez menores. Nosso universo está no corpo de outra pessoa? Parece loucura, mas imagine que vivemos no corpo de um ser vivo, e o que consideramos o universo é, na verdade, alguma parte do corpo desse ser. Pode haver pequenos universos dentro de nossas próprias células, onde pequeninos pesquisadores examinam espantadamente nossa corrente sanguínea, fazem cálculos e se perguntam se o universo tem um fim ou não. Poderíamos viver com todo o nosso cosmos em um grão de areia de uma praia, em um mundo muito, muito mais gigantesco. As ideias do universo bolha afirmam que outros poderiam existir neste mundo além do nosso, e possivelmente áreas como os grandes vazios são entradas ainda não descobertas para tais dimensões. Até agora, não há evidências dessas ideias fantásticas, mas a aparente evidência das velhas teorias de um universo linear e matematicamente e racionalmente descritível está lentamente a desmoronar-se, e estamos agora a abrir-nos a novas dimensões da ciência natural. Inscreva-se agora mesmo no canal e esteja presente em cada novo vídeo.